seu sucesso. O programa 10 minutos com ele, Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 27 de agosto, é o 239º dia do ano, faltam 126 dias para o ano acabar. O Bolsonaro tá preso há 23 dias e faltam 6 dias para começar o julgamento dele. Num dia 27 de agosto de 1828, o Império do Brasil e as províncias do Rio da Prata, da Argentina atualmente, reconheceram a soberania do Uruguai, no Tratado do Rio de Janeiro. Gente, quem tiver oportunidade, vá conhecer Montevidéu, uma cidadezinha linda, fantástica, gosto muito de lá. Foi, inclusive, o segundo lugar que eu visitei na vida e eu considerei morar. Também no dia 27 de agosto, mas em 1972, o primeiro trecho da rodovia Transamazônica foi inaugurado pelo então presidente Médici. Eu vou fazer um outro programa, Marcelo Pimenta, Didi, Vovó Bisa, falando sobre a Transamazônica, que eu tenho uma opinião sobre ela, mas é uma opinião que eu acho que não agrada muitas pessoas não, né? Vamos lá, hoje também é aniversário da cantora Sandra de Sá, gosto muito dela. Aniversário do goleiro René Higuita, famosíssimo, né? Fez a defesa do Escorpião, fazia altos gols, cara super competente. Hoje em dia o Higuita é treinador na Colômbia, né? Hoje também é dia do corretor de imóveis, parabéns a todos os corretores de imóveis, dia da limpeza urbana e dia do psicólogo. Parabéns a todos os psicólogos e psicólogas, profissão importantíssima. Sou eu! Vamos fazer nosso primeiro giro de notícias nacional, saber quais são as pautas nos portais progressistas pelo Brasil, saber o que o Brasil está comentando. Vamos lá, chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Alckmin desembarca no México e tem reunião com o setor privado. Vice-presidente busca fortalecer laços comerciais com o México, reunindo-se com empresários e autoridades. A agenda inclui encontro com a presidenta Cláudia Sheinbaum e foco em investimentos, turismo e acordos bilaterais. Meus amigos, é a vida continuando, Sebastião Bernava. Como eu falei em outros programas, como eu falei em lives, como eu escrevi em um monte de lugar, a vida está continuando. As taxas do Trump, as taxas que a família Bolsonaro impuseram ao Brasil, não vão derrubar o Brasil. O Brasil é muito maior que isso. Manchete da Carta Capital aqui. Esquema de segurança para julgamento de Bolsonaro prioriza a contenção de lobos solitários. Medidas de proteção no STF visam prevenir ações isoladas durante processo contra o ex-presidente. Polícia Federal reforça a vigilância com varreduras e agente 24 horas no tribunal. Gente, o que são esses lobos solitários? Vocês devem lembrar, Valéria, Ricardo, quem mais está aqui? Josi Miranda, Hélio Rodrigues, daquele tio França, aquele maluco lá, catarinense, louco, não sei de onde, que foi até o STF, jogou umas bombas lá, depois explodiu a própria cabeça. É para se prevenir desse tipo de maluco que o STF está montando uma estrutura de segurança diferenciada. Muito necessário. Manchete do Brasil de Fato aqui. Argentina, escândalo de corrupção no governo Milei impacta intenções de voto no início das eleições regionais. Caso envolvendo propinas na Agência Nacional de Deficiência abala os eleitores de Milei. Pesquisas mostram que 73% dos moradores de Buenos Aires veem denúncias como grave, afetando o apoio ao partido La Libertad Avança.
Ô meu povo portenho, ô meus amigos bonairenses, que bom que vocês estão enxergando agora, hein? Começou, é o começo do fim dessa turma moralista de goela, corrupta e gente ruim, gente má. Manchete do Brasil 247, juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho. Ministro do Trabalho destaca que a elevação dos juros é o maior desafio econômico que as tarifas impostas pelos Estados Unidos. A declaração reflete prioridade do governo em lidar com pressões financeiras internas. Pois é, não há motivos para o juro brasileiro estar aonde está, mas o fato é que ele está. E tem que haver pressão interna mesmo, tem que pressionar o Banco Central, tem que ir para cima do Galípolo e a bicicleta tem que continuar girando, né? O Brasil não vai parar. Finalizando aqui o giro de notícias nacional, manchete do ICL Notícias. Querem ficar acima da lei. Críticas apontam tentativas de figuras públicas de se esquivarem da justiça, questionando privilégios e impunidade. A matéria aborda o contexto político e judicial. Isso aqui, essa matéria do ICL, eu vou até dar uma pausa aqui porque eu quero falar sobre esse tema aqui. Nesse dia de hoje, os deputados estão votando o que eles chamaram de pacote das prerrogativas. Dentre elas, o fim do foro por prerrogativa, o chamado foro privilegiado, Alacir Smith, Ivo Rocha. Só que eu fiz um outro programa falando sobre isso. Eles não querem acabar com o foro privilegiado para acabar com a impunidade. O que eles querem é decretar a impunidade deles. Para pensar comigo, Zene Delírio, José Vital, aonde você acha que um deputado federal tem mais possibilidade de pressionar um juiz, de interferir, de exigir um resultado num processo que lhe interesse? É com o ministro do STF ou é com o juiz lá da cidade dele? E aqui eu falo com todo respeito aos juízes, eu tenho muito respeito pela magistratura brasileira, eu vejo muito o dia a dia de comarcas, eu vejo o juiz trabalhando muito para conseguir zerar filas, então há um grande respeito. Agora, por ele estar na primeira instância, ele é sim mais suscetível a pressões externas. Tem as garantias constitucionais, tem as garantias da magistratura, mas não dá para tapar o sol com a peneira, Lisielane. Não dá para ficar fingindo que está tudo normal. Lisielane está correta aqui. Congresso inimigo do povo, não a PEC da blindagem. É exatamente isso. E vamos entrando na pauta agora aqui. Gente, quando eu coloquei essa pauta aqui, já teve o pessoal perguntando, como assim? O Alexandre de Moraes está protegendo o Bolsonaro? Sim, o Alexandre de Moraes está protegendo o Bolsonaro. Mas, Marcelo, como é que o Alexandre de Moraes vai estar protegendo o Bolsonaro se ele já mandou, se ele primeiro botou tornozeleira, depois botou a tornozeleira e mandou ficar em casa sem sair de casa? Depois, mesmo botando ficar em casa, ele mandou a polícia ficar no entorno lá para evitar que ele fuja. Depois da polícia no entorno, já estão discutindo a possibilidade de colocar um agente dentro da casa do Bolsonaro. Então, meus amigos, esse decorrer todo, tudo isso que vem acontecendo, é exatamente a prova do quanto o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo do golpe, está sendo paizão com o Bolsonaro. Vamos lá, tem 5 fatos aqui. O Bolsonaro, ele vem descumprindo reiteradamente todas as medidas cautelares que são impostas pelo STF, Manuel Vilela. E por que o STF impõe medidas cautelares? Ah, é porque ele não gosta do Bolsonaro? Não, é porque a lei manda. E a lei, Tadeu, a lei Antônio Carlos Pires, a lei Paulo Leite, tem que valer para todo mundo, inclusive para o Bolsonaro, que nunca teve respeito nenhum pela lei. Se a gente tivesse, em 2015, quando esse marginal louvou a um torturador dentro do plenário do Congresso Nacional, se ele tivesse saído dali preso, a história do Brasil tinha sido outra, nós não teríamos tido as 700 mil mortes que tivemos por conta da Covid, e muita coisa tinha sido diferente. O Brasil não teria voltado ao mapa da fome, de onde já saiu de novo, graças ao trabalho do governo federal. E isso é o fato de que o Bolsonaro sempre ignorou a lei, sempre lascou e andou para a lei. Então,
quando um juiz, seja ele do STF, do STJ, do TRF, de qualquer lugar, quando ele impõe uma medida cautelar, essa medida ela tem que ser por um motivo. Ou essa medida é para evitar que o réu fuja, para garantir a aplicação da lei penal, para evitar que o réu interfira no processo, porque o objetivo de todo o processo é buscar a verdade real, não uma verdade produzida, ou é para garantir a economia popular, ou para evitar uma desordem na sociedade. O Bolsonaro gabaritou isso. O Bolsonaro promoveu desordem na sociedade, promove até hoje ainda. Aquele impedimento da mesa da Câmara dos Deputados foi o 8 de janeiro engravatado, como muito bem falou Lindenberg Farias. E aquilo é uma consequência do estímulo a que o Bolsonaro produz. O Bolsonaro atrapalha a ordem pública, o Bolsonaro atrapalha a ordem econômica, o Bolsonaro atrapalha o andamento do processo, o Bolsonaro tenta coagir juízes para evitar que ele tenha o julgamento dentro da realidade dos fatos. Ou seja, ele desrespeita de todas as formas possíveis o artigo 312 do Código de Processo Penal. E é curioso porque, assim, eu já vi inúmeras, não tem como, sou advogado há 11 anos, eu já vi inúmeras decisões de prisão preventiva fundamentadas na garantia da ordem pública. Agora, na garantia da ordem econômica, eu só ouvia falar, eu só lia em livros de possibilidades. O Bolsonaro, juntamente com o Bananinha e o namorado do Bananinha, lá o Paulo Figueiredo, eles interferiram na ordem econômica. Eles impuseram, articularam junto ao governo estrangeiro, cometeram um crime de traição contra o Brasil e impuseram uma tarifa absurda e desnecessária ao Brasil que está custando 30 bilhões de reais aos cofres públicos. São 30 bilhões que poderiam virar leitos de hospital, são 30 bilhões que poderiam virar restaurantes populares, são 30 bilhões que poderiam aumentar o valor do pé de meia pago para os estudantes do ensino médio, são 30 bilhões de reais que poderiam aumentar o número de vagas ofertadas no ProUni. Então o Bolsonaro gabaritou o Código de Processo Penal e mesmo assim ele não foi preso. Teve além disso, uma coisa que eu já falei aqui, eu repito. Gente, o Bolsonaro não recebeu uma tornozeleira mês passado por conta do risco de fuga. Comentou-se no processo que havia possibilidade de fuga, só que ele já tinha fugido antes, quando ele foi para os Estados Unidos, em 2022. A poeira baixou, ele voltou. Ele já tinha fugido de novo. E o que significa fugir? É se colocar distante do alcance da lei brasileira. É se colocar numa posição onde a lei brasileira não vai te alcançar. Ele fez isso em 2024, quando ele passou 2 dias socado na embaixada da Hungria. E mesmo assim, passaram a mão na cabeça dele, não tomaram qualquer medida naquele momento. Ele recebeu a tornozeleira porque ele estava cometendo o crime, está ainda, de coação no curso do processo. Ele e o Bananinha estão claramente, abertamente, eles nem disfarçam, eles nem negam, eles nem floreiam, nem douram a pílula, mas eles estão conspirando para interferir no processo. Eles estão chantageando os juízes, eles sequestraram a República Brasileira, eles se acham os donos da República Brasileira e, por conta disso, querem interferir no processo para que o processo tenha o resultado que interessa a eles, não que interessa a busca pela verdade real. Foi por isso que o Bolsonaro recebeu uma tornozeleira. Ele não recebeu uma tornozeleira pela organização criminosa da qual ele é acusado de fazer parte. Ele não recebeu uma tornozeleira pela invasão do CNJ, esse crime pelo qual a Carla Zambelli foi condenada, junto com o Delgatti Neto. O Walter Delgatti Neto comentou que esteve no Palácio do Planalto e que o Bolsonaro disse, beleza, façam. Bolsonaro sequer foi denunciado ali. O desvio das joias, hoje em dia tem uma posição do TCU que eu discordo, mas eu respeito as instituições brasileiras, é a posição do TCU, de que o presente poderia ter sido vendido, que ele poderia ter de ficar. Mas naquele momento em que o Bolsonaro mandou vender as joias, ele mandou vender as joias para pegar o dinheiro e botar no bolso, como colocou. E depois mandou o Frederic Wassef nos Estados Unidos comprar de novo a porra das joias
trazer para o Brasil e devolver para fingir que não tinha feito nada. Coisa de bandido, de mafioso. Mas ele não foi preso por isso. Qualquer pessoa no Brasil, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, ou seja, se 999 pessoas cometessem coação no curso do processo enquanto fossem réus, se esse pessoal todo, se qualquer outra pessoa fizesse uma fração do que o Bolsonaro faz, essa pessoa, a Darcy Barbosa, que as joias eram dele. Darcy, não sai daí, hein, Darcy Barbosa? Tem uma vinhetinha pra ti já já. Não sai daí não, tá, Darcy Barbosa? Fica aí. Pois é. E a gente tem provas objetivas de que qualquer pessoa que fizesse uma fração do que o Bolsonaro fez já estaria na cadeia. É o Braga Neto, general de 4 estrelas, topo da carreira militar brasileira, foi comandante do Exército Brasileiro, foi ministro da Defesa e era a pessoa que o Bolsonaro queria como seu vice. Ou seja, alguém altamente gabaritado dentro dessas instituições. E está preso. Está preso porque tentou interferir no processo, tentou saber antes a delação do Mauro Cid, tentou interferir. Ou seja, a única pessoa, o Bolsonaro é a pessoa no Brasil com quem o Alexandre de Moraes mais tem paciência. O Alexandre de Moraes, ele é paciente com o Bolsonaro, ele é gentil, ele é compreensivo, de uma forma que eu não sei nem se ele é compreensivo com os filhos dele, se ele é compreensivo desse jeito com qualquer pessoa. Porque Bolsonaro, todo dia, dá centenas de dezenas de motivos para ser preso. E, mas ele está preso. Ok, está preso, mas era para ele estar preso não na casa dele. Era para estar ou numa cela na Papuda, que é o que eu torço todo dia para que aconteça, para que não tenha acordão nenhum, para que ele se lasque muito mesmo, que ele fique pelo menos 1 ano numa cela, ou para que ele fique preso, ou que ele ficasse preso numa sala na sede da Polícia Federal, como já está preparada. Procurem aí, já tem matéria na CNN, os policiais já falaram, já tem uma sala prontinha lá para receber o Bolsonaro quando ele chegar. Ou que tivesse preso num quartel em algum lugar, mas não na droga da casa dele. Enfim, ele tá lá, preso. Olha, Moreira, tu louco. Moreira, fica aí que tem uma vinhetinha pra ti, hein? Não saia daí, Moreira, tu e a Darcy Barbosa. Preciso de vocês aqui, não saiam. Então, o Bolsonaro, ele tem que todo dia, aproveitar que ele tá lá, quando ele for botar a tornozeleira dele pra carregar, ele tem que acender uma velinha e dizer: Senhor Alexandre de Moraes, obrigado pela sua paciência, lhe agradeço muito, porque qualquer pessoa neste país estaria preso se fizesse 0,1% do que o Bolsonaro faz. Braga Neto é a prova, os outros militares que estão presos são a prova. Mas vai chegar a hora dele. Vai chegar a hora dele. Ele explodiu todas as pontes possíveis para ter um acordo. O Collor conseguiu um bom acordo de ficar preso em casa. Está lá cumprindo pena numa cobertura de frente para o mar em Maceió. Porque calou a boquinha dele, porque respeitou o establishment vigente. Eu não estou concordando com o Estado vigente, tá? Só estou falando o que aconteceu, colocando as coisas como elas são. Ele calou a boquinha dele, ele ficou na dele e paciência, tá lá numa cobertura. O Bolsonaro não, ele explodiu todas as possibilidades de ele ter algum outro benefício. Ele vai ter esses benefícios todos até o trânsito em julgado da condenação dele. Na hora que esse sujeito for condenado, meu amigo, eu espero que essa paciência acabe, né, Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus, porque, porra, é de uma fofura inexplicável. Mas, enfim, vamos aguardar. Bolsonaro, acenda uma vela para São Xandão, porque São Xandão tá te abençoando muito, faz muito tempo. Deixa eu dar uma lida nos comentários agora aqui, saber quem é gado, quem não é.
saber o que tá rolando. Deixa eu primeiro chamar os bolsonaristas. Que bolsonaristas, junta todo mundo aí, vamos lá. Pronto, vamos ler os comentários aqui. Boleiro 13 é 13 também. Rosália Marçal. Cadê? Lula 2026. É Lula 2026, Rosália. Cadê? Darcy Barbosa. Darcy Barbosa, é gado? É gado. Quem mais aqui? Vamos ver. Comentário da Rosália Marçal aqui. Cassação Eduardo. Cassação já, Rosália Marçal. O comentário da Valéria. Já tinha comentado sobre essa paciência com ele. Tá chato demais isso. Darcy Barbosa. Comentário. Você precisa mesmo. Não tem mídia. É gado. É gado. Rosália Marçal aqui. Bozo preso na Papuda. Concordo também. Francisca Dantas. Bandido. Não sei se ela tá falando. É do Bolsonaro, provavelmente, né? Concordo. É bandido mesmo. Rosália Marçal, Darcy Barbosa, não havia lei nessa época, mas Lula devolveu 130 mil reais, que era o que tinha que fazer pela lacuna, né? Cadê? Francisca Dantas, não sei o que ela tá falando. Valéria Lima, Darcy Barbosa, mana, muda o disco, PQP. É, muda, né? Cadê? Darcy Barbosa, você mente pros jumentos. Já falei que a Darcy Barbosa é gado? É gado. Aí, o relógio do 9 dedos. Cadê? As joias eram dele. Michel Alves tá rindo aqui. Não sei se ele tá rindo do gado, não sei. Então, na dúvida, não marco. Preto 123, é verdade, meu irmão, é verdade. Lise Alane, Congresso Inimigo do Povo. Não a PEC da blindagem. Quem mais? Comentário da Miriam aqui. Coitado, coitado dos bois, não merecem ser chamados de bozoloide. É verdade, Miriam, também acho. Coitado dos boizinhos, né? Mas, vamos lá, segue o jogo. Deixa eu mandar um oi aqui pra galera que tá acompanhando o programa ao vivo aqui. Cadê? Marcondes Tolentino, Alvino da Silva, Raimundo, Eloir Berman, Manuel Gomes. Olha, será que é o Caneta Azul? Cadê? Comentário aqui, deixa eu ler mais um comentário aqui. Sou do Ceará, minha família é 13 e não abro. Faz o L, Josué, é nóis. Marcos Santana, Cataguiri, vereador, quer lei para proibir os nordestinos de ir para outros estados. É uma turminha, eu vou falar sobre isso, acho que no programa de amanhã. Se bem que eu não queria falar muito para não dar ibope para esse vagabundo, né? Você é um vereador lá de Santa Catarina, não queria dar muito ibope para ele. Mas é isso, não foi o Cataguiri não, pelo menos eu não li, Marcos Santana. Eu acho que foi o de Joinville, né, Rosália? Isso, obrigado. Um vereador lá de Joinville que falou essa besteira lá, que tem que proibir. Ele usou como exemplo o estado do Pará. Eu não sei se tem muito paraense lá. Eu sei que tem muito amazonense. Tenho muitos amigos que estão em Santa Catarina. Quando fui a Santa Catarina, encontrei amazonense em cafeteria por aí também. Olha o Marcos Santana dizendo que o vereador e o Cataguiri também estão defendendo, né? Esse Cataguiri é nojento mesmo. Mas, Rosália Marçal, sou de Santa Catarina. Tua terra é linda, Rosália, e nem todo mundo é fascista aí. A prova é você, tá? Que bom. Resista, querida. Resista mesmo. Olha o Rogerão Oliveira, sou o Bolsonaro sempre. É gado. É gado. Tá. O Marcos Santana dizendo que tem vídeo do vereador e do Cataguiri falando nisso. Cara, eu vou procurar então, Marcos. Você acha que eu devo fazer um programa falando sobre isso? Se você achar, deixa o comentário aqui que aí eu já coloco na pauta aqui pra preparar, tá? Gente, vamos seguindo a pauta aqui agora, vamos fazer o giro de notícias internacional, saber o que os portais pelo mundo estão falando por aí, qual é a pauta, qual é o assunto. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio APP. E eu conto agora. Manchete do portal Diário de Notícias, portal de Portugal. Polícia paisana vigia Jair Bolsonaro 24 horas por dia por risco de fuga. Agentes monitoram residência do ex-presidente em Brasília após decisão do STF. Medida visa evitar tentativa de saída do país com base em minuta de asilo encontrada. Meu amigo, o mundo sabe que o marginal vai pra cadeia, que é questão de tempo.
Manchete aqui da Rádio Progresso de Cuba. Cuba rejeita novo envio de balsas militares às costas do Caribe. O governo cubano critica a presença de navios dos Estados Unidos no Caribe, denunciando ameaça à soberania. Declaração reforça a posição contra manobras militares na região. Tá certo, né? Estados Unidos querendo impor o terror no continente todo. Mandaram balsas para lá, mandaram balsas para a costa da Venezuela. Meus amigos, são tempos difíceis. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. Graves incidentes na caravana de Milei que precisou suspender sua marcha. Manifestantes atacaram com pedras o veículo do presidente argentino em Lomas de Zamora. Evento de campanha foi cancelado e Milei foi retirado por seguranças. Gente, eu apoio a violência? Não apoio mesmo. Mas o povo argentino ele é visceral, as coisas lá, o bicho pega mesmo. E tá rolando uma denúncia gravíssima de corrupção envolvendo a irmã do Milei. Ele tá defendendo ela com unhas e dentes, mas não tá colando não. Espero que não haja escalada de violência, né? Que pare simplesmente o debate político. Mas espero também que essa turma do Milei saia do poder o mais rápido possível, porque estão afundando a linda Argentina. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que produz notícias para o mundo. Zelensky anuncia avanços nas garantias de segurança para a Ucrânia. Zelensky prevê progressos em breve nas garantias de segurança, com o apoio dos Estados Unidos e da Europa. OTAN propõe fortalecer o exército ucraniano e oferecer proteção. Rússia rejeita forças da OTAN no país, exigindo consenso. Não está muito perto de acabar não essa guerra, mas eu acho que já teve um pouco mais longe também, né? Deixa eu ver aqui, cadê o Zero? Peraí, o Zero quer ser chamado de gado? Tá, peraí. Zero, tu é gado. Feliz agora, querido? É pra tocar o berrante? Então, peraí, ele quer o berrante, gente, então... Tá feliz agora, Zero? Feliz? Se animou aí? Pronto, berrante tocado. Vamos seguindo a pauta aqui agora, vamos pro momento dedo na goela, né? Quando a gente fala de alguém que dá nojo, que dá asco, que dá raiva, que dá ranço. Mas, vamos falando, né? Cadê? Rogerão Oliveira. Não tem um ídolo ladrão. Pergunta o Palácio que ele fala com você o que ele roubou. O cara sabe nem escrever, né? Sei lá. Vamos falando da pessoa nefasta aqui. Vamos lá, chama a vinheta pra gente falar do escroto de hoje. Cuidado aí! Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Nicolas Ferreira. Nascido em Belo Horizonte, começou na política em 2016, apoiando o golpe contra Dilma e divulgando ideias conservadoras, que no fundo são fascistas, no YouTube. Em 2020 foi eleito vereador em Belo Horizonte, sendo o segundo mais votado e já era alinhado ao bolsonarismo. Em 2022 foi eleito deputado federal por Minas Gerais com quase 1,5 milhão de votos, um recorde nacional. Com milhões de seguidores nas redes e apoio de Bolsonaro, tornou-se influente. Preside a Comissão de Educação desde 2024, defendendo pautas hipócritas, como família tradicional e liberalismo econômico. Nicolas é um poço de controvérsias repugnante. Condenado a pagar R$200 mil por transfobia contra a deputada Dura Salabert e R$30 mil por discurso de ódio na Câmara, usa a imunidade parlamentar para atacar minorias. Acusado de gordofobia contra Thaís Carla, espalhou fake news eleitorais e apoiou os golpistas do 8 de janeiro. Seu extremismo e críticas ao STF alimentam ódio, minando a democracia com uma retórica venenosa. Nicolas Ferreira é uma pessoa nefasta. E esse outro quadro eu gosto muito também, é a chamada da turma que tá fechado com o Bolsonaro, né? Vamos ver como é que estão os bolsonaristas engaiolados. Chama a vinheta. Apistou mais um dia.
sob o olhar sanguinário do vigia. Lista dos fechados com o Bolsonaro. Roberto Jefferson continua preso fingindo que é agente em prisão domiciliar. Daniel Silveira segue mofando tornozelado e fingindo que gosta de ler. Ana Priscila Azevedo, 17 anos de cadeia. Fátima de Tubarão, 17 anos de cadeia. Antônio Cláudio, que quebrou o relógio de Dom João VI, 14 anos de cadeia e segue guardado. Débora do Batom, 14 anos de cadeia e segue guardada. Felipe Martins, segue com tornozeleira, tem um mandado de segurança na mão do André Mendonça, que não foi nem despachado ainda, e reza todo dia para o André Mendonça fazer algum milagre, malabarismo e tirar ele disso. Marcelo Câmara, segue fechado. Rafael Martins, segue preso. Bernardo Romão Corrêa Neto, segue tornozelado. Mário Fernandes, segue preso. Rafael Martins, segue preso. Já falei desse, né? Braga Neto, segue preso. Carla Zambelli, tem atualização? Tem atualização, Carla Zambelli. Carla Zambelli fingiu um mal-estar hoje, mas a audiência dela manteve ela presa. Marcos Duval segue tornozelado, implorando para ser preso. Parece aqueles doidinhos de bairro. Renê da Silva Nogueira Júnior, que matou um gari em Belo Horizonte, segue preso. E Bolsonaro agora tá com a polícia 24 horas no cangote dele. E se colocarem... Vou falar aqui, vou firmar a posição, falar para estar registrado. Se o STF mandar ficar um policial dentro da casa do Bolsonaro, este policial tem que receber adicional de insalubridade, hein? Conviver com o Bolsonaro, com a Michele, tem que dar adicional de insalubridade pro cara. Essa é a situação dele hoje. E depois que a gente fala dessa turma do dedo na goela, né? Vamos falar de notícia boa, vamos falar de algo interessante, feliz, pra gente terminar o programa em alto astral. Vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me tragam uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Mercado de trabalho formal mantém forte crescimento e gera quase 130 mil novas vagas em julho. O Brasil segue no caminho do desenvolvimento com a criação líquida de 129.775 empregos formais em julho. O crescimento foi nacional, atingindo 25 estados, com destaque para São Paulo, porque é o mais populoso, então é natural que lá apareçam mais números. São Paulo, Mato Grosso e Bahia. No acumulado do ano, já são mais de 1,34 milhão de novas vagas, demonstrando a solidez e a capilaridade da recuperação econômica brasileira. O governo reforça o seu compromisso com a proteção dos trabalhadores, monitorando de perto os setores e disponibilizando linhas de crédito e medidas para preservar empregos. O ministro expressou confiança, afirmando que o país superará os desafios e sairá ainda mais forte com o comércio exterior, se readequando de forma positiva. Notícia boa mesmo, hein? Emprego sendo gerado. Foi pra isso que eu fiz o L. É assim que a banda toca mesmo, galerinha. Gente, 19 horas e 34 minutos em Manaus, 20 horas e 34 minutos em Brasília. Programa chegando ao final. Você que está acompanhando aqui ao vivo, assim que terminar o programa, já entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App. Curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanha pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Amanhã, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, estamos de volta. Não esqueçam, hein? Vocês estão acompanhando aqui
procura lá no YouTube, Web Rádio App. Curte o canal, ativa o sininho, baixa o aplicativo. Amanhã tamo de volta. Fui!